Boa noite, meu povo. Atrasei um pouquinho, mas já estamos por aqui. Hoje nós vamos fazer uma modelagem de superação. Nós vamos modelar o Nick Vujicic. Estamos aguardando a Francilene, já está por aqui. Vai ser uma modelagem tanto a todos que estão entrando, muito obrigada. Como diz o oi. Olá, tudo bom? Bem? Tudo. Como diz o economista Charlão, quem não ficar até o final dessa live só pode ser louco. Ele fala muito isso. Você só pode ser louco se não ficar até o final dessa live. E anunciei aqui que nós vamos fazer uma modelagem de superação, né, Francilene? E superação. É para a gente ficar emudecido e ó. Quem dá desculpa tá morto. Uhum. É uma figura de fato inspiradora e uma história de superação incrível, né? Nós vamos falar alguns pontos importantes sobre ele, sobre a vida dele, desde o seu nascimento, que é de fato uma história de superação, né? Ele nasceu em 4 de dezembro de 1982, já ele vai fazer aniversário, na Austrália. Ele nasceu com rara síndrome, né, de tetramelia, que o deixou sem braços e pernas. E, obviamente, que ele teve muitos desafios, ele enfrentou principalmente muitos desafios durante a infância, incluindo o bullying escolar. Aos 8 anos, ele tentou se afogar, né? Ele tentou o suicídio, mas aí ele foi salvo por sua mãe. Aos 17, ele começou a dar palestras inspiradoras em sua escola e igreja, e ele se formou em contabilidade e planejamento financeiro pela Griffith University. Ele fundou a organização sem fins lucrativos chamada Vida Sem Membros e se tornou um palestrante motivacional internacional. Ele é casado e ele tem 4 filhos. Além de suas atividades profissionais, ele gosta de pescar, de pintar e nadar. Só para lembrar, ele não tem pernas nem braços. Ele gosta de pescar, de pintar e de nadar. O que a gente faz com os membros que a gente tem, ele faz sem os membros. Então, ele é um exemplo de como a resiliência e a determinação podem transformar desafios em oportunidades. Sua história é uma fonte de inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. Ele é conhecido por suas frases inspiradoras e motivacionais, e nós vamos falar algumas frases de impacto, né? E como nós podemos aplicar suas lições em nossas vidas. Umas frases são: eu não sou definido por como eu pareço por fora, mas por quem eu sou por dentro. O que tem a ver com a identidade, né, Cristiane? E como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas, valorizando a nossa identidade e caráter, mais do que a nossa aparência física. Precisamos investir em ser uma pessoa íntegra e verdadeira. Uma outra frase dele: se você não pode obter
um milagre torne-se um. E como nós podemos fazer essa aplicação nas nossas vidas? Desde nós esperarmos que as circunstâncias mudem, que estamos, façamos a diferença nas nossas vidas e na vida dos outros. Outra frase dele: atitude é altitude. Quanto mais for sua atitude, mais alto você vai alcançar. E nós podemos aplicar isso de que forma? Mantendo uma atitude positiva, mesmo diante dos desafios. Então, a forma como você encara os problemas pode determinar o seu sucesso. E outra frase de algo que você realmente quer. É difícil esperar, mas é ainda mais difícil se arrepender. Significa o quê? Qual a aplicação que nós podemos trazer para as nossas vidas? Persevere em busca dos seus sonhos e objetivos, mesmo quando enfrentarem obstáculos. A persistência é a chave para o sucesso. Uma outra frase dele que eu acho a mais assim das galáxias é: você pode não ter controle sobre circunstâncias, sobre as suas circunstâncias, mas pode ter controle sobre suas atitudes, ambições, sonhos e compromisso. Como nós podemos aplicar? Concentre-se em controlar o que está ao seu alcance, suas atitudes e ações. Trabalhe duro e mantenha-se comprometido com seus objetivos. Na verdade, quando nós queremos ter controle de tudo, nós, por um outro lado, nós estamos até afrontando a Deus. Porque quando nós queremos controlar até aquilo que a gente não pode controlar, a gente quer ser mais soberano que ele. E quando nós controlamos as tarefas que não são executáveis, nós, com essa dureza, nós acabamos nos decepcionando, nos frustrando, tendo conflitos nos relacionamentos, porque nós queremos forçar uma barra para que tudo seja do nosso jeito, com esse controle. E a gente tem que entender que a gente não pode ter controle sobre tudo, mas a gente pode controlar só o que está ao nosso alcance. E como nós podemos aplicar essas lições? Praticando a gratidão, reconhecer e valorizar as bênçãos e conquistas na nossa vida, grandes ou pequenas, né? E isso ajuda a manter uma perspectiva positiva. Desenvolver a resiliência, encarar os desafios como oportunidades de crescimento. E precisamos nos lembrar de que os obstáculos, eles são parte do processo do desenvolvimento pessoal. Abraçar a inclusão, sim, manter a fé em algo maior do que você mesmo, seja espiritual ou em seus próprios sonhos e capacidades. A esperança, ela pode ser uma força poderosa nos momentos difíceis. E, por fim, tenha fé e esperança. Na verdade, em relação a abraçar a inclusão, nós precisamos valorizar a diversidade e respeitar as diferenças. Tratar todos com dignidade e compaixão, independentemente de suas limitações. Fazer a diferença. Na live de hoje, que foi uma live sobre inclusive, foco, ela pede para que a gente faça a diferença, né? Para que a gente mude. E tudo que a gente focar, a gente pode alcançar. Porque se nós focarmos no problema, ele vai se expandir. Então, por que não nós não podemos
focar na solução. Então, sim, a gente precisa fazer diferente. Buscar impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Atos de bondade e apoio podem transformar vidas. Então, a vida e as palavras de Nick nos lembram que, independentemente dos desafios, nós podemos encontrar força interior, manter uma atitude positiva e fazer a diferença no mundo. Realmente a sua história é um testemunho poderoso de resiliência, de fé e de amor. É o que eu trouxe aqui de mais relevante para a Francilene aí poder dar continuidade para a gente. A história dele realmente é muito tocante, o testemunho de resiliência, de superação, né? De fato, nos calam diante das... Ficou mudo. Oi. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Não está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Não sei o que foi que houve. A sua voz também teve um momento... Ah, não, espera ainda. Você me ouve? Opa, Não estou te ouvindo. eu não sei o que foi que houve no volume. Alguém pode dar um feedback para a gente? Alguém está me ouvindo? Por favor. Alguém está me ouvindo? Você está me ouvindo, Francilene? Sim. Francilene, Oi, tô te ouvindo. você me ouve? Escuto, Deise, escuto. Sim. Estou te ouvindo. Ficou mudo, Francilene. Está me ouvindo? Você está sem som. Não sei o que é. Safira. Não. Vem aqui. Está me ouvindo? Escreve aqui no chat. Sim. Safira ficou sem voz. Aqui, ó. Eu apertei aqui, ó. Aí Você por está que me que tá ouvindo? assim? Que estranho. Oi. Oi, ouviu? Tá me ouvindo? Bem, eu não estou entendendo, a Francilene ficou muda. Isso aqui o que foi, ó. Francilene, você quer escrever a frase aí que você trouxe de importância, e aí eu falo sobre a frase? O que, que você encontrou de importante dele para trazer para a gente? E eu falo aqui da frase, eu passo essa informação aqui, explicando a frase para as pessoas, o que a gente pode tirar de lição. Oi. Só os fortes ficam até o final, só os fortes persistem, não desistem. Para o quê? A minha vida. E, gente, vamos pra lá. Não, eu tô sem som.
Todas as nossas escolhas afetarão a minha vida e a vida de outras pessoas. Tem a ver com o poder das nossas escolhas, né, Priscilene? E também com a responsabilidade. Que cada decisão que nós tomamos carrega uma responsabilidade. Então, nossas ações, elas podem inspirar, influenciar e impactar positivamente ou negativamente aqueles ao nosso redor. Né? A influência positiva, porque as escolhas conscientes e positivas têm o poder de criar um efeito dominó, né? Promovendo o bem-estar e as mudanças benéficas nas vidas de outros. Então, essa frase também traz muita ciência. Estar ciente do impacto de nossas decisões nos torna mais responsáveis e compassivos. Então, a reflexão sobre nossas escolhas nos permite agir com maior atenção e propósito. E nossas escolhas, além do mais, podem moldar nossas relações e conexões. E decisões baseadas em amor, respeito e empatia fortalecem os laços e criam comunidades mais unidas. Então, antes de nós tomarmos uma decisão, nós devemos pensar em como ela afetará não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Né? Então, pequenos atos de bondade e consideração podem fazer uma grande diferença. Mais uma frase. A letrinha é tão pequena. Independentemente das circunstâncias, você sempre pode responder positivamente ou negativamente, não é isso? Isso. E a seguinte aí? Exatamente. Tem a ver com a atitude também positiva, você vê que persiste isso, porque encarar desafios com uma mentalidade positiva pode transformar obstáculos em oportunidades. Então, a gente precisa se lembrar, uma atitude positiva, ela não muda a situação, né? Mas muda como você a enfrenta. E, de novo, precisamos fazer escolhas conscientes e intencionais, né? Para criar resultados positivos. Então, cada situação oferece a chance de aprender, de crescer e de melhorar. Isso também tem a ver com a resiliência. Responder positivamente fortalece sua resiliência e capacidade de superar adversidades. Imagina se na condição dele, ele não respondesse positivamente, né? Como ele seria tão resiliente como ele é. A própria circunstância exige que ele transforme aqueles desafios em oportunidades. Então, a gente precisa se permitir sentir, né? Mas a gente precisa escolher se levantar e seguir em frente com força e coragem. Né? Isso tem um impacto muito grande nas relações. As nossas respostas às circunstâncias influenciam o nosso ambiente e as pessoas ao nosso redor. Então, responder positivamente pode inspirar e motivar outros a fazerem o mesmo. Então, assim, a nossa vida, ela pode transformar outras vidas. Nós podemos transformar outras vidas através da nossa. Ele é um grande exemplo disso. Então, a gente precisa, com reflexões diárias, reservar um momento todos os dias para nós refletirmos sobre como nós respondemos às circunstâncias e como nós poderíamos responder de maneira ainda mais positiva no futuro. Né? Outra frase que você botou, Priscilene, não há sentido ser completo. Ser completo por fora e quebrado por dentro.
não há sentido ser completo por fora e quebrado por dentro. Nó fala muito sobre autenticidade, né? Porque a verdadeira, vamos dizer, completude vem de dentro. Vem de dentro. Então, a gente precisa investir na nossa saúde emocional, né, e mental, tanto quanto na nossa aparência física. Agora, já pensou se a gente dependesse só da nossa aparência física? Se a gente não investisse na nossa saúde mental e emocional? Também tem a ver com o autocuidado, né, Francilene? Cuidar do nosso interior, com a mesma dedicação que a gente cuidaria do nosso exterior. Né? Então, a gente precisa praticar o autocuidado, a autoaceitação, né? A autocompaixão. Porque você imagina que a gente poderia ter compaixão pelo outro. Mas e se fosse com a gente? A gente também teria essa autocompaixão, esse autocuidado? Ou a gente ia ficar, sei lá, usando as condições para a gente se manter naquela situação, né? Sem falar do equilíbrio. Então, o equilíbrio entre a mente e o corpo é essencial para uma vida plena e saudável. Trabalhar para encontrar harmonia entre as nossas emoções, tanto internas, e a nossa aparência externa, né? Obviamente. E também a vulnerabilidade, porque a gente não pode ter medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. A condição dele é ser totalmente vulnerável. Agora, tem um livro, que esqueci o nome da autora, que ser vulnerável é ter coragem. Né? Então, a gente precisa reconhecer e trabalhar nas nossas fraquezas, e isso significa um sinal de força e crescimento. Né? Claro que a gente descobre a força que a gente tem nas circunstâncias. Né? A gente, às vezes, assiste uma situação dessa, a gente fala, caramba, será que eu teria a mesma força? Né? Da onde que eu tiraria toda essa força? Da nossa própria fraqueza. Né, Francilene? Quando a gente é fraco, então a gente é forte. Não é fácil. Né? Mas a gente precisa fazer essa reflexão interna. Reservar esse momento todos os dias, né, para refletir sobre o nosso estado, principalmente o estado emocional, porque certamente é ele que governa. Deixa eu ver mais aqui que você botou. Tem outra frase que você botou que eu acho que eu passei. O medo é uma deficiência maior do que não ter braços e pernas. Opa! O medo, apesar da gente saber que é uma ilusão, o medo, ele simplesmente impede a gente de realizar, de executar, inclusive de sonhar. Né? Porque ele nos paralisa, ele nos impossibilita até de sonhar, porque simplesmente ele já mostra para a gente que a gente nem é capaz. Então, ele já detona ali. Então, a gente vê que o próprio medo é mais eficiente do que você não ter um membro, ou não ter vários membros. Realmente é uma reflexão muito poderosa, inspiradora, vinda, né, do Nietzsche. Justamente ele tem esse poder de fala muito mais, por não ter os braços, por não ter as pernas, né, e ele tem mostrado ao mundo o quão resiliente, impactante alguém pode ser. Então, a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo e seguir em frente apesar dele. Né? Então, pessoas que superam suas circunstâncias mostram que o verdadeiro impedimento está na mente e não no corpo. Né? A resiliência é a chave para superar qualquer barreira. Né? Então, nós precisamos mudar a nossa perspectiva sobre o medo. Né? Nós precisamos ver o medo como um desafio a ser superado, né? E não como uma limitação. E histórias como a dele nos lembram que não são nossas condições físicas, mas nossa mentalidade que define as nossas capacidades. Né? Então, a gente precisa enfrentar um pequeno medo todos os dias. E aí, com o tempo, nós perceberemos que é mais forte do que nós imaginamos. Então,
é isso, né? São muitas reflexões que a gente pode dormir com essa. Uhum. A gente realmente tem que ficar bem emudecido e refletir cada fala dessa live nossa aqui. Fazer as suas considerações, as suas reflexões, avaliar se você está vivendo por condições ou por decisões, avaliar realmente o que está te limitando, e depois, com tudo isso, você vê que você é completamente cheio de possibilidades e a sua mente te limita. Aquilo que você pode alcançar com toda a sua perfeição, você é muitas vezes mais limitado do que quem tem a deficiência. E, de fato, a maior deficiência é a mental, né? Porque se é ela que transcende, se é ela que projeta, né, Francilene? A gente só precisa fazer aquilo que faz sentido para a gente. A partir daí, a gente cria motivo para ação. Então, a gente precisa ser diferente. A gente precisa mudar a nossa história. A gente fica procurando como. Na verdade, a gente precisa focar na solução. Né? E a forma que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer, de algum modo vai vir. Então, é isso. Eu desejo que a gente pare de olhar para a tempestade. E quando a gente olha para a tempestade olha para a gente. Então, eu te pergunto, você está olhando para a escuridão? Porque se você está olhando para a escuridão, é ela que está te olhando. Ela também está te olhando. Então, a gente precisa focar nas possibilidades. A gente precisa focar nas soluções. Né? A gente precisa focar em tudo aquilo que o nosso coração deseja. Então, a gente precisa mudar a nossa história. Né? A gente precisa ser diferente. E se a gente focar nas coisas simples, se a gente focar nas coisas didáticas, nas coisas práticas, nas coisas objetivas, se a gente curtir o rolê da vida, se a gente não der ouvido para as pessoas no meio do caminho e seguir o nosso caminho, a gente certamente vai viver o sobrenatural, a gente vai viver o extraordinário. Então, tudo que você determinar no seu coração vai acontecer. Né? A gente precisa, com tudo isso, entender sobre o plantio, porque tudo que você plantar vai nascer segundo a sua espécie. Então, observe, né, como estão seus pensamentos, observe o que semente você tem e aonde você está plantando. Você é um bom terreno, né? Então, limpa o seu terreno, poxa. Limpa a sua mente, limpa o seu coração. Não há possibilidade de transformação sem renovação. Então, renova sua mente todos os dias, renova o seu coração todos os dias. E entenda sobre esse princípio que é da semeadura. E assim a gente vai lembrar que toda vez que a gente pensar no problema, a gente pode usar, por exemplo, um comando. Isso não tem nada de místico, tem a ver com a PNL. Você precisa cancelar. Você precisa cancelar. Você precisa cancelar. Toda vez que vier um problema na sua mente. E você vai passar a fazer agora. Criar uma ação para resolver o seu problema. E você pergunta, toda vez que vier, você além de cancelar, você pergunta o que eu posso fazer agora? Com quem que eu posso me conectar? Simplesmente isso é um dos pressupostos da PNL. Programe a sua mente. Limpa a sua mente. Faça essa renovação para a sua transformação. Essa é a mensagem que eu deixo. É uma pena, Francilene, que a gente não pôde te ouvir, mas eu espero que o que eu tenha trazido aqui de interpretação da sua mensagem aí tenha sido, de algum modo, congruente com o que você também iria trazer e espero que também esteja alinhado com o que você iria trazer para a gente. Agradeço aí o seu complemento
Eu espero que todos tenham compreendido aqui, e é isso, a gente não pode desistir. Acontece isso, por exemplo, aqui, o que é isso? Que desafio é esse? Frente à história que a gente está trazendo. Então, essa história, se você quiser complementar escrevendo algo, eu posso transmitir e as pessoas certamente vão poder ler nesse momento, mas depois vai para o YouTube e não vão ver o que você escreveu. Então, se você quiser transmitir sua mensagem final, eu posso transcrever aqui e falar para as pessoas depois assistirem no YouTube. As pessoas, nós temos aqui algumas pessoas presentes. Me dá um sinal aí, Priscilene, se você quer falar algo. Mandando mensagem. Você está digitando ou não? Faz assim alguma coisa para saber. Está desistindo, tá, beleza. Vamos só esperar aqui a mensagem final da Priscilene, porque não sei o que houve. Ela ficou muda, mas eu estou transmitindo aqui para vocês o que ela trouxe aqui para a gente. Não está nem vendo as mensagens. Deixa eu ver. Vale a pena pesquisar sobre a história dele. O exemplo dele é demais. Essa é a mensagem da Priscilene. A gente também sempre sugere que as pessoas busquem mais, se inspirem, modelem, né? E modelar nada mais é do que você é uma cópia, né? Adaptada à sua realidade, e certamente a história dele, ela serve na verdade, de transpiração para a gente, né? Porque a gente precisa ir para ação. Então, depois de uma live dessa, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje. Quero dizer a vocês, para vocês lembrarem sempre de que, independentemente das circunstâncias, cada um de vocês tem o poder de escolher como responder, né? Seja com coragem, com resiliência, com positividade. Suas escolhas não só moldam a sua própria vida, mas também têm o potencial de transformar o mundo ao seu redor, né? Então, encare cada desafio como uma oportunidade de crescimento e cultive também uma mentalidade positiva, né? E não tenham medo de sonhar grande e perseguir suas emoções. Sonhem como criança e executem como adultos, né? Todos nós temos nossas próprias batalhas, né? Mas é a nossa atitude diante delas que realmente define quem somos, né? Então, eu desejo a todos muita força, determinação e, acima de tudo, fé em suas próprias capacidades, né? Continuem a buscar o melhor em si mesmos, né? E inspirar aqueles ao seu redor. Então, Francilene também agradece a todos e também a mim. Como sempre, Francilene, eu também te agradeço, né? Até a próxima. E só para lembrar, a transformação começa de dentro para fora, né? E juntos nós podemos alcançar grandes coisas. É o que eu desejo para vocês. Que vocês alcancem coisas grandiosas. Nós podemos. Tá bom? Um grande beijo a todos. Até a próxima. Já já a gente vai colocar no YouTube. Um beijo grande, pessoal. Tchau, Francilene. Beijo.
Tchau, gente.